Tem escola que o sinal não toca desde março do ano passado. Um levantamento do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que durante a pandemia, mais de 5 milhões e 100 mil crianças brasileiras ficaram sem acesso ou tiveram acesso precário à educação no país. O ensino remoto à distância foi uma tentativa de manter o mínimo do aprendizado. Mas no Brasil, com a falta de recursos adequados na rede pública, como acesso a computadores e internet de boa qualidade, a experiência foi sofrível. Queda na aprendizagem, disparidade entre ensino público e privado, evasão escolar, aumento do trabalho infantil. Com a pandemia da Covid, veio outra crise na educação. O Brasil é um dos recordistas em período de escolas fechadas, 13 meses, mais que o dobro da média mundial de 5 meses, e mais que a média da América Latina de 10 meses. O impacto foi ainda mais cruel para as famílias mais pobres. No fim do primeiro semestre deste ano, apenas 2 em cada 10 estudantes brasileiros assistiam a aula na escola. E as desigualdades sociais ficaram ainda mais evidentes. Enquanto 40% dos filhos das famílias com renda mais alta podem ter acesso a aulas presenciais, nas famílias de baixa renda são apenas 16%. O processo de recuperação começa aos poucos. Em agosto, a grande maioria das escolas públicas do país terá retomado as aulas presenciais. O avanço da vacinação contra a Covid motiva esse retorno, mas o trabalho é longo. Especialistas estimam que o Brasil vai precisar de pelo menos 3 anos para recobrar as perdas de ensino por conta da pandemia. E o reforço do conteúdo é só parte do desafio. Qual é o plano que se desenha para a retomada das aulas presenciais? Que medidas são essenciais a curto e a longo prazo para reverter os prejuízos acumulados em 1 ano e meio de pandemia? Qual é o papel dos professores e de toda a equipe pedagógica no acolhimento que vai além do ensino? E que bons exemplos o Brasil já tem e podem ser replicados pelo país? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o colunista de educação Antônio Góes. Fique com a gente! Antônio Góes, no início de 2021, teve uma avaliação que foi feita pelo Estado de São Paulo com estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e também do 3º ano do ensino médio, que mostrou uma queda considerável na aprendizagem escolar. Foram notas que indicaram um retrocesso de anos em português e matemática, que foram as disciplinas avaliadas naquela ocasião. A partir desse caso, é possível imaginar a perda de ensino que houve nesse período de pandemia e qual é a importância de ter um panorama nacional dessa perda? Essa pesquisa que você citou, ela é muito importante porque foi uma das primeiras pesquisas que efetivamente mensurou, já fez alguma mensuração restrita a São Paulo e identificou uma perda significativa de aprendizagem. Então, por isso, é muito importante a gente ter um diagnóstico nacional. Então, é por isso que é importante que, mesmo que seja de maneira amostral, o INEP, o Instituto do MEC, que organiza as avaliações têm indicado que deve fazer uma avaliação em todas as escolas, Mas se não fosse possível, por causa da pandemia, por exemplo, fazer em todas as escolas, seria muito importante fazer, pelo menos, amostral. Poucos meses antes da pandemia começar, 4 milhões de estudantes da rede pública já não tinham acesso à internet. Na rede privada, esse número era infinitamente menor. O acesso é ainda mais desigual na rede pública das regiões Norte e Nordeste. Agora, Antônio, a gente não tem, portanto, uma pesquisa nacional, mas dá para traçar um diagnóstico dos principais problemas ou do tamanho desse atraso que a gente teve, porque na escola pública a maioria dos alunos, de fato, ficou sem nenhum conteúdo, Não conseguiu ter acesso a aulas híbridas online, ou mesmo nas redes que tinham, muitas vezes o aluno não tem acesso à internet, é muito mais complicado do que o acesso na rede privada. Então, a gente aumentou esse distanciamento e muitos alunos simplesmente saíram da escola, Bem, vamos lá, você tem toda a razão.
Vários estudos foram publicados no Brasil, no mundo, então, mas são estudos com base em estimativas que indicam uma perda significativa de aprendizagem. Estudos que efetivamente mensuraram a perda de aprendizagem já nos mostram essa questão que foi a primeira questão que vocês colocaram, né? Assim, no caso de São Paulo, foi feita uma avaliação que mostrou uma queda. Além da perda de aprendizagem, é bom a gente colocar muito isso. Assim, a gente não está falando só de perda de aprendizagem, tem outras perdas também. A escola é um equipamento importante para o convívio social, para a saúde, para a merenda, muitas crianças que necessitam estar na escola para ter uma alimentação adequada. Então, tem outras perdas aí que a gente ainda vai mensurar melhor. A gente sabe também que a desigualdade vai aumentar. A desigualdade na aprendizagem vai aumentar. Por essas questões que você colocou, ou seja, quando a gente vê pela PNAD, né, do IBGE, a PNAD Covid, como é que foi o acompanhamento por os mais pobres e os mais ricos durante a pandemia à escola, fica claramente mostrado lá que os mais pobres tiveram menos acesso aos conteúdos da escola, seja por meios digitais, seja por meios impressos. Então, não há dúvida aí que uma outra questão que tende a se agravar, que é a desigualdade na aprendizagem. Quando o assunto é internet e educação no Brasil, o sinal da desigualdade é forte. Os números divulgados hoje pelo IBGE foram coletados em 2019 e mostram que já naquele ano o acesso dos alunos da rede privada à internet é muito maior do que os alunos da rede pública. Em comum entre os dois, o uso do telefone celular como principal ferramenta de acesso. Só que enquanto mais de 92% dos alunos da rede privada têm um telefone para uso pessoal, entre os alunos da rede pública esse número não chega sequer a 65%. Agora, o que mais me preocupa de tudo isso é a questão da evasão. E para isso a gente ainda não tem dados mensurados. Por que me preocupa mais a evasão? Porque as perdas de aprendizagem, se a criança está na escola, e é esperado, né? A gente espera que as redes trabalhem assim, você pode trabalhar pensando mais no longo prazo, porque não são 3, 4 meses de aulas presenciais que vão repor perdas significativas de 1 ano e meio de pandemia. Mas para a criança que está na escola, você pode pensar, bem, se ela está, por exemplo, no 5º ano do ensino fundamental, ela vai ter o 6º, 7º, 8º, 9º, vai chegar no ensino médio. Então você tem, mesmo jovens que continuarem na escola, se eles conseguirem, por exemplo, acessar o ensino superior, eles não vão ter a sua trajetória interrompida, então vão ter tempo para recuperar. O que mais me preocupa é a evasão, principalmente a evasão de jovens, porque aí a gente está falando de um quadro que pode ser irreversível, no sentido, o jovem que sai da escola, é muito mais difícil colocar ele de volta na escola. E aí vão ser precisas soluções que não apenas no campo educacional, né? Políticas intersetoriais, porque o jovem, por exemplo, de 15, 16 anos, de alta vulnerabilidade, que já estava em processo de desengajamento da escola, se ele saiu da escola por causa da pandemia, ele já pode ter ingressado no mercado de trabalho precário, pode ter já acontecido uma gravidez precoce não planejada, e aí a gente está diante de situações que tornam muito mais difícil, muito mais desafiador esse retorno. Mas o dado oficial que registra isso, que é o censo escolar feito pelo MEC todo ano, o censo escolar de 2020 ainda não registrou isso. Por quê? Porque como a orientação às escolas foi de não reprovar, só reprovar em casos realmente graves, necessários, considerando que as crianças e os jovens não tiveram uma oportunidade de aprendizagem adequada, o que aconteceu é que os dados de 2020 mostram uma taxa de aprovação elevadíssima. Mas nessa taxa de aprovação pode estar ali mascarado, muitos alunos que deixaram de estudar, eles continuam no sistema porque foram aprovados automaticamente, mas eles já efetivamente deixaram de estudar. Esse é o quadro que a gente ainda não tem oficialmente mensurado, mas é o quadro que mais me preocupa. Antônio, daí se fala muito em busca ativa, né, de estudantes como uma das maneiras de, enfim, de reverter ou tentar entender como que aconteceu essa evasão escolar. Como é que essa busca ativa funciona e que outras medidas que podem ser pensadas para reverter o abandono escolar? Essa busca ativa, ela, assim, não é de hoje, né? A gente tem já experiências de busca ativa, o Unicef tem um programa grande
de busca ativa, tem orientações, tem protocolos. Como o próprio nome diz, né, assim, quando o aluno evade do sistema, em vez de você simplesmente registrar lá que ele evadiu, é você ir atrás dele. Às vezes o problema, e é esse o ponto que eu queria trazer aqui, às vezes o problema não está só na escola, a solução não cabe apenas a vamos melhorar a abordagem, a acolhida desses jovens. Às vezes o problema pode estar, e aí principalmente quando a gente chega em jovens, o problema pode estar numa situação financeira da família, pode estar num problema de saúde, pode estar num problema de gravidez precoce não planejada. Um estudo feito pela Fundação Abrinq mostrou que menos de 20% das mães no Brasil não concluíram o ensino fundamental, ou seja, estudaram menos de 7 anos. E esse número salta para quase 30% quando consideramos só as mães adolescentes, com até 19 anos. Então, para esses problemas que estão muito ligados à evasão, já estavam antes da pandemia, né? Para esses problemas que estão muito ligados ao aumento da taxa de evasão, você precisa de outras políticas de bolsas para os jovens ou para as famílias, né? Para que eles tenham uma renda ou seja, não tenha pressão para trabalhar, mas tenham uma renda para voltar para a escola. No caso, por exemplo, de gravidez precoce, no caso de meninas, você ter uma estrutura, saber indicar, às vezes você precisa mesmo. Às vezes a abordagem tem que ser caso a caso e às vezes você precisa de uma política para aquela família que não se resume a melhorar a escola, é conectar ela a outros serviços sociais. Muitas vezes eles existem, são famílias que já têm direito a isso, mas assim, ajudar essa família, às vezes é pegar na mão mesmo, é pegar uma família de alta vulnerabilidade, que tem dificuldade de ir atrás dos seus direitos, de achar um posto de saúde, de achar uma ação de serviço social, às vezes o cadastro do Bolsa Família está desatualizado, enfim. A estratégia, o Unicef tem uma experiência acumulada com redes, principalmente redes municipais, mostra que você precisa ter realmente um diagnóstico personalizado e uma ação intersetorial. A escola é parte da solução, mas em muitos casos outros atores, outros setores precisam ser acionados. Antônio, o Brasil viveu aí mais de 13 meses com as escolas fechadas e agora a expectativa é de um retorno aí em massa ao sistema presencial agora no segundo semestre, né? Principalmente a escola pública está voltando com mais força. Como é que a gente pode pensar numa reposição desse conteúdo? Isso vai ter que ser reposto ao longo de alguns anos? E assim, temos um plano porque a gente não vê o Ministério da Educação coordenando isso de uma forma nacional, né? As redes municipais e estaduais, na educação básica, são elas que concentram a maior parte das matrículas. Então, assim, isso cabe muito às redes municipais e às redes estaduais. Então, claro que a responsabilidade principal está com secretários municipais e secretários estaduais de educação. Mas a grande crítica que foi feita ao MEC é que o MEC falhou muito em todo o processo da pandemia nesse processo de articulação. E aonde que, por exemplo, é fundamental entrar o MEC? Por exemplo, lá no início da pandemia, a primeira questão que se falava era de conectividade, né? Temos famílias que não têm condições de ter acesso à internet e a gente não consegue colocá-las, a gente precisa de um plano para conectá-las à internet para que elas tenham um melhor uso das ferramentas mais sofisticadas, né? Para acompanharem a aprendizagem remota. E o que fez o MEC? Praticamente nada. Assim. E o MEC poderia, como um participante do governo federal, ter sentado com as empresas de telecomunicação, ter elaborado um plano, ter elaborado uma estratégia. E o que o governo fez foi praticamente dizer, não, isso é problema dos estados e municípios, desigualdade de acesso à internet não tem a ver comigo. Então, isso foi uma tônica durante toda a pandemia dessa omissão do Ministério da Educação. Então, o papel do Ministério da Educação não era de fazer um plano que vai ser copiado por todos, mas de oferecer diretrizes, de articular, de coordenar, né, a estratégia nacional. Então, assim, faltou muito essa articulação do MEC. E sobre a perda de aprendizagem, assim, o que pode ser feito, é óbvio que vão ser necessárias ações, né, no curto prazo, mas a gente não pode ficar restrito só ao curto prazo. O meu argumento é de que a gente precisa pensar, principalmente os alunos que estão no sistema e que vão ter mais tempo, a gente pode fazer um planejamento que não seja restrito a 3 meses. Nem o melhor sistema educacional do mundo seria capaz de, em 3, 4 meses, fazer aula de reforço para recuperar perdas significativas que aconteceram ao longo de 1 ano e meio. 8 em cada 10 alunos começaram o segundo ano do ensino fundamental em 2021 sem saber ler ou escrever,
segundo o levantamento da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Essa queda na aprendizagem é considerada bem preocupante pelo secretário de Educação do Estado. Segundo ele, ela revela um prejuízo importante para os estudantes, ainda difícil de se calcular inteiramente e, em certos casos, até irrecuperável. Antônio, na sua coluna no Globo dessa semana, você aponta alguns caminhos, por exemplo, com investimento em escolas em tempo integral e escolas com ensino técnico também. Podem ser caminhos aí para a gente tentar reverter essa perda que houve em tempos de pandemia? Eu defendo assim, que eu cito esses dois exemplos, né, de políticas que podem ajudar no longo prazo. Por quê? Porque são políticas, primeiro que assim, aumenta o tempo que a criança fica na escola, mas o meu argumento na coluna é assim, que o simples aumento do tempo em sala de aula pode resultar em nada. Você pode gastar dinheiro para não ter resultado nenhum. A grande questão é como foi feito. E aí o lado otimista é que a gente tem experiência de erros, mas a gente tem experiências de acertos também. Então, por exemplo, eu cito na minha coluna o caso de Pernambuco, que é a rede estadual de ensino médio, que já tem 65% dos seus alunos estudando em escolas em tempo integral, uma rede que tem o terceiro melhor IDEB do país, tem a menor taxa de evasão e a menor desigualdade no aprendizado entre alunos. Então, assim, no contexto ali de Pernambuco, e tem outros casos também pelo Brasil, o aumento do ensino em tempo integral, esse investimento se traduziu em mais qualidade do ensino, em menor evasão e em menor desigualdade. Então, esse é uma das políticas que elas não surgiram por causa da pandemia, né? O Brasil, historicamente, os alunos ficam muito pouco tempo na escola no Brasil em comparação com outros países. É claro que, assim, eu tomo cuidado sempre a gente não reduzir tudo a uma discussão binária, como assim, então, por decreto, vamos aumentar o tempo na escola e pronto, isso vai se resolver de uma hora para outra. Precisa ter uma estratégia pedagógica. Então, assim, o tempo, para se usar bem o tempo, se a gente ampliar de 4 para 6, 7 horas, e aí alguém pode pensar assim, então vamos colocar reforço de matemática e português. Vamos investir em mais 3 horas de reforço e depois vai perceber qual é o resultado. Os alunos não vão aguentar uma escola assim. Então, a escola precisa ser atrativa, a escola precisa dar vazão a outros talentos. Então, você precisa ter uma estratégia muito bem pensada que, se bem articulada, e a boa notícia é essa, a gente tem experiências que caminham na direção certa e não são de outro mundo, não é a Finlândia, não é a Coreia do Sul, é Pernambuco, é Ceará. A gente tem experiências no Brasil que mostram um avanço possível se a gente apostar nesse tipo de política para colher resultado no médio e longo prazo. E os professores, Antônio, nisso? Porque também não foi fácil para eles nesse período aí, né, de ensino remoto, preparação para ensino online, estudar ferramenta digital, planejar a aula, ficar disponível também no acolhimento dos alunos, que a gente sabe, você comentou que não foi só a parte de aprendizagem. Qual é o papel deles nessa volta às aulas presenciais? Como é que eles podem agir e também como eles devem ser preparados, né? Aliás, quando a gente fala, por exemplo, de acolhimento, não tem um professor para acolher bem o aluno, ele precisa também estar bem acolhido. Então, assim, esse processo, os profissionais da educação também passaram por problemas, por traumas, vivenciaram situações de estresse. Então, assim, eles também vão precisar de uma política de apoio por parte dos gestores escolares, por parte do sistema, né? O JH fez um levantamento que mostra que as escolas públicas vão retomando as atividades aos poucos. 10 estados já retomaram as aulas presenciais e autorizaram as prefeituras a fazer o mesmo. Até agosto já está marcada a volta às aulas em outros 9 estados e também no Distrito Federal. Uma parte ainda dos professores resiste ao retorno e a melhor estratégia, na minha opinião, vai ser estabelecer canais de diálogo, e de forma transparente. É claro que a gente tem escolas que não estão em condições de retorno. Aí a crítica tem que ser muito contundente nos sistemas, né? É preciso garantir o retorno seguro. Mas tem escolas públicas que já começaram esse processo de volta e que foram vencendo resistência aos poucos. As escolas informavam toda semana quantos casos tiveram, se eram relacionados à escola, se não
não eram. Então você precisa de transparência, você precisa de resgatar a confiança, se forçar demais no sentido de uma retórica muito agressiva, como às vezes parte da sociedade quer, né, assim, obrigar a qualquer custo os professores a voltarem, isso pode dar errado. O melhor exemplo é quando você vai ganhando a confiança, esse processo vai orgânico. Então, eventualmente, pode até ter um sindicato que se oponha, continua se opondo à volta, mas a rede vai conseguindo conquistar com diálogo, com transparência, a confiança da maioria dos profissionais da educação. Me parece que esse é o caminho mais otimista, né? Porque a gente não esqueça, né? Assim, a gente está falando de um retorno, mas não é um retorno como antes. As crianças não vão estar sem máscara. A gente ainda estamos aí com uma perspectiva de ampliação da vacinação, quer dizer, já com a vacinação bem ampliada, com os casos caindo, né? Muito provavelmente por causa principalmente da vacinação, mas a gente ainda convive com a pandemia e ainda vai conviver ao longo desse segundo semestre com essa pandemia. Então a gente precisa também, não é o retorno pura e simplesmente ao que era antes, esse retorno ainda vai demorar um tempo. Agora, é muito importante esse movimento das redes de já acelerar esse retorno. Agora, para a gente fechar, Antônio, tem algum país do mundo para o qual a gente possa olhar, ou mais de um país que possam ser aí modelos para essa retomada no Brasil? Que exemplos a gente pode mirar aí? Olha, eu vou dizer que o melhor nesse caso, eu acho que a gente pode olhar para o Brasil mesmo. Vamos olhar para as experiências, porque quando a gente traz uma experiência, né, do exterior, muitas vezes o primeiro argumento, e não é assim um argumento inválido, é o de que, bem, mas você está falando de outra realidade, que adianta. Quando a gente traz, por exemplo, qual foi o impacto, mesmo antes da vacinação, do retorno às aulas nos países desenvolvidos, o impacto nas taxas de transmissão, eles eram muito pequenos, né? Mas estávamos falando de uma experiência de um país rico, desenvolvido, né? Geralmente eram países ricos e desenvolvidos. Mas a gente tem experiências no Brasil. Tem uma ONG chamada Centro de Referências em Educação Integral, por exemplo. É um instituto que trabalha nessa área de educação e que tem divulgado no site deles histórias bem-sucedidas de escolas e de redes que conseguiram retornar com segurança sanitária, com diálogo. Então, eu acho que está na hora de a gente olhar muito para o Brasil. Vamos olhar para as experiências bem-sucedidas no Brasil. Às vezes, até mesmo, Carolina, as experiências, a gente tem um pouco a aprender também com as escolas particulares. Nas escolas particulares, desde setembro do ano passado, cada instituição tem autonomia para decidir sobre o modelo adotado e a data da volta. É claro que as condições são totalmente diferentes, né? Mas, por exemplo, na escola dos meus filhos, os pais reclamaram no início que a escola não estava reportando com transparência os casos. E a escola passou a fazer isso. Toda semana, ao final da semana, havia casos, número de professores infectados, número de alunos infectados, número de casos negativados. E aí aos poucos, mais pais foram voltando quando eles perceberam que a escola estava comunicando isso com transparência. Qualquer suspeita, assim, olha, o aluno foi afastado com essa suspeita, o protocolo indica isso, e aí 2 dias depois falaram, olha, o aluno testou negativo. Então, assim, essa comunicação que foi bem feita em algumas escolas particulares também pode servir de inspiração, porque nesse caso aí é mais uma questão de comunicação, né? Não exige grandes recursos de adaptação. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com as experiências no Brasil, até mesmo em parte com a rede privada, mas principalmente com escolas públicas que já conseguiram fazer esse retorno de forma satisfatória. Antônio Góes, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, Antônio, um abraço. Eu que agradeço vocês. Beijão, gente. Tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Bernardo Yunistig e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Amanhã tem mais. Até mais.